Pai querido, quanta honra eu tenho em estar aqui, é um prazer, obrigada. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Senhor, o que nós falamos, pensamos que tenha te entristecido, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos erros, perdoa-nos. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre corpo, alma e espírito, sobre os pensamentos e os sentimentos de cada pessoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue aqui. Passa do teu sangue sobre esta reunião, sobre este trabalho, sobre os nossos templos e líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Passa do teu sangue sobre cada vida que nos acompanha. Vai passando do teu sangue, Senhor, eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todo laço, toda armadilha, eu quebro em nome de Jesus. Toda seta demoníaca, todo dardo demoníaco, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Todos os dardos, todas as setas demoníacas, olhar maldito, invejoso, eu repreendo em nome de Jesus. Todo peso, toda opressão, eu repreendo em nome de Jesus. O espírito da dúvida, da incredulidade, do medo, o peso, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a igreja, sobre todo o nosso povo, mentes e corações. Senhor, toma cada vida, toma essa reunião. Eu preciso de graça, de unção, de inspiração, de virtude, de poder, da manifestação do Senhor aqui. Eu preciso que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor se manifeste com grande poder, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque corações, que o Senhor mude vidas radicalmente. Senhor, eu preciso de graça e de unção e eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e que a sua presença seja real, o seu poder. Meu Deus, que todos possam tocar, que o teu nome seja glorificado, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome. Seja lá o que tivesse levantado para impedir a reunião e roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus Cristo angústia, tristeza, peso, opressão contra esta vida. Eu repreendo em nome de Jesus e eu peço a cobertura do teu sangue sobre nós, anjos poderosos aqui, a tua unção e poder tocando e mudando radicalmente corações. Assuma, Senhor, esse trabalho, porque sem o Senhor aqui não tem sentido, não tem porquê. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos do Senhor aqui. Então se manifesta. Eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei que o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Muito obrigada por tudo. É muito bom te servir, é uma honra estar na tua presença, é uma honra estar aqui. E eu peço que a tua presença seja real em cada coração, mudando e transformando radicalmente toda e qualquer situação. Muito obrigada, obrigada por tudo, meu Deus. Seja conosco, tem misericórdia de nós. Coloca anjos poderosos conosco e mantenha a tua unção sobre nós. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu acredito nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Vamos ler Hebreus 11, 15 e 16. Se estivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Eu vou ler na Almeida, mas agora desejam
uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, vamos juntos, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Então, de novo, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A primeira coisa que nós vemos aqui, e o contexto dessa palavra é sobre os heróis da fé, que pela fé atingiram, obedeceram, deram seus passos e foram vitoriosos. E a Bíblia diz aqui que se eles tivessem pensado no lugar, em voltar, em retroceder, eles teriam encontrado uma oportunidade. Porque se você começar a pensar muito em algo, você vai encontrar uma maneira de fazer. Toda vez que você colocar algo na sua cabeça, é certo que você vai criar uma forma de ir em busca disso. Então, o Senhor diz, eles continuaram não porque não havia outras possibilidades e opções. Eles poderiam ter voltado. Mas a mente deles não estava no lugar que eles tinham saído, da situação que eles tinham saído, ou as opções que talvez cruzaram o caminho deles. Mas eles esperavam, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Eles trocaram tudo por uma pátria celestial, por algo muito maior. E a Bíblia diz que por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. E na Almeida dá um detalhe, não se envergonha deles e de se chamar seu Deus. Isso é verdade? Porque a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que é Jacó, que o nome foi mudado para Israel, o próprio Deus se apresenta como o Deus de Abraão. Uma outra coisa muito interessante é que às vezes a gente vê pessoas movendo tudo para ir, por exemplo, para um outro país. Alguns falsificam documentos e pagam, por exemplo, quando vão para a América, quantos que falsificam, quantos que pagam coiotes, quantos que fazem tantas coisas para irem para um outro país. E não são capazes, muitas vezes, do mínimo para irem para a pátria celestial. Isso é tão sério que esses homens deixaram tudo e escolheram a pátria celestial. E por causa disso, mesmo tendo opções e podendo criar oportunidades de voltar à velha vida, de viver para eles e não dentro do padrão de Deus, da vontade de Deus, eles decidiram, escolheram a pátria celestial. E pagaram um preço por isso. E o fato deles terem escolhido agradar a Deus, seguir em frente, e não retroceder em nada, fez com que o Senhor não se envergonhasse deles e nem de se chamar o Deus deles. Então isso mostra que muitas vezes Deus sim se envergonha de pessoas e de ser chamado Deus dessas pessoas. Porque se ele não se envergonhou, é porque ele se envergonha. Porque muitas vezes uma pessoa diz que é de Deus, mas os frutos não revelam isso, o estilo de vida não revela isso. As escolhas que ela faz para a vida dela não revelam isso.
ela diz que está com Deus, que ama Deus, mas ela está sempre voltando. Ela não está disposta a pagar o preço que é necessário e dar o que aquilo exige. De abrir mão, ela acaba pensando, encontrando um meio de retroceder ou de ir em busca de algo que, no final das contas, não vai fazer diferença na vida dela. Vai roubá-la. E esses homens optaram por algo superior, algo que ninguém podia tirar deles. Eles escolheram a pátria celestial. E nada foi forte o bastante para levá-los a algum retrocesso. Muito pelo contrário. Como está escrito, se eles tivessem pensado, eles teriam encontrado oportunidade. Todo mundo encontra um outro meio para agradar a carne, se quiser. Mas eles foram contínuos e focados e não permitiram que isso acontecesse. E por isso Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus. E preparou para eles uma cidade. Isso, eu começo com essa passagem porque é muito importante que a gente reflita sobre isso. Nós estamos fazendo tudo por essa pátria celestial? Essa pátria celestial é mais importante? Porque algumas pessoas fazem tudo e um pouco mais para coisas terrenas. E nós crentes, essa pátria celestial, nossa pátria celestial é mais importante e nós estamos nos desdobrando, nos doando através da fé. Optando, buscando, desejando mais essa pátria celestial do que qualquer outra coisa? Será que nós temos segurança de que Deus não se envergonha de nós, nem de ser chamado o nosso Deus? Ele não se envergonha da Cléo e nem de ser chamado quando eu falo, eu sirvo o Senhor. Eu creio em Jesus Cristo. Eu não estou envergonhando o Senhor. Isso é muito forte. Deus se apresenta como Deus de Abraão. Porque Abraão não envergonhou. Ele creu. E muitas pessoas se movem das mais diversas maneiras para atingir algo, como eu disse, para ir até para uma outra nação, e não estão atentas à pátria celestial. Porque esses homens abriram mão de tudo pela pátria celestial. E nós? Nós temos como foco principal a pátria celestial? Nós somos as virgens sábias, prudentes, que têm levado azeite extra? Ou nós somos as loucas que estão sempre dizendo, depois eu me preparo, depois eu vou comprar, depois eu vejo isso, uma hora eu melhoro nisso, uma hora eu melhoro naquilo, deixa, eu não estou preparado, não é meu momento. Eu não estou pronto para isso. Até que o noivo chegou, as prudentes entraram e as loucas ficaram de fora. Lamentavelmente, demoraram demais para tomar as decisões certas. Esperaram demais para darem os passos certos. Oportunidade eles tiveram. Eles poderiam, aliás, sempre nós podemos criá-los. Mas eles permaneceram firmes porque eles
esperavam, eles queriam algo melhor aqui, ó. E, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por eles terem desejado mais a Deus, o reino de Deus, do que qualquer outra coisa, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Vamos para 1 Reis 18. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, essa seca durou 3 anos e meio, já no 3º ano, algum tempo depois, então já tinha passado uns 6 meses, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se a Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. É interessante que Obadias era o principal assessor do Acabe, mas ele se manteve íntegro. Eu fico imaginando ele trabalhando, ele era o administrador do palácio. Ele trabalhando naquele lugar onde estava, assim, lotado de ídolos e opressão. A Jezabel era uma bruxa, uma mulher terrível. Imagina a situação, a carga espiritual daquele lugar. E, no entanto, ele temia profundamente o Senhor. Nada daquilo influenciou ele. Tanto que, certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Quer dizer, ele temia para ir e, por causa disso, ele protegia aqueles que eram do Senhor. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Observe que Acabe saiu em busca, por conta dessa fome severa, ele saiu em busca de comida, pelo menos para os cavalos, porque ele precisava manter os cavalos do exército em condições de combate, e a situação estava, assim, muito destruída. Agora, nós temos que lembrar que durante o reinado do Acabe e da Jezabel, Israel começou a adorar Baal, por conta da influência da Jezabel, que era dos sidônios. Baal era um deus cananeu. Esse Deus, era o Deus exatamente da fertilidade, da tempestade e da chuva. Eles passaram a adorar Baal exatamente porque Baal prometia fertilidade, chuva, que é bênção, consequentemente prosperidade. Então, eles iam buscar Baal com a ideia de grande prosperidade. E Acabe construiu não só altares, mas um templo em adoração a Baal, para que Baal pudesse ficar muito satisfeito e abençoar a nação. Que nação é essa? A nação que foi levantada à base da fé, um homem velho com uma mulher velha estéril e mais mulheres estéreis,
uma nação que foi levantada da fé, através da fé, do uso da fé, do próprio Deus, quando trocou o nome de Abrão para Abraão, e toda essa nação foi levantada em cima da fé no Deus de Israel, tanto que Israel significa campeão com Deus, e quando Israel parou de buscar a Deus, o Deus da nação, deixou de ser campeão. Acabou. Deixou de ser campeão. O povo parou de buscar Deus para ir buscar o quê? O Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus da abundância, o Deus da prosperidade. O que aconteceu? Deus, para mostrar que quem manda é Ele, cerrou o céu. Simplesmente cerrou o céu. Tanto que Elias falou, não vai chover. Falou para ele, não vai chover. Você está achando que esse seu Deus tem poder. Você construiu altares, você fez o que você quis. Achando que você ia agradar Baal bastante para Baal te abençoar, te enriquecer, te prosperar e prosperar tudo. E ficar provado que Baal é Deus. Pois não vai chover. Exatamente o que Baal promete fazer. O que diz que Baal faz de melhor. O que Baal faz de melhor? Ele faz a terra ser fértil. E as pessoas férteis. E chover bênçãos. Baal é especialista nisso. É nisso que ele é especialista? Então não vai chover. E a infertilidade vai tomar conta desse lugar. Para vocês aprenderem que só o Senhor é Deus. E nunca mais ir buscar socorro em Deus morto. Pois 3 anos e meio sem cair uma gotinha, lotado de profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. Ninguém conseguia fazer Baal responder. E daqui a pouco nós chegamos lá e eles fizeram de tudo para Baal responder. E Baal não respondeu por 3 anos e meio. E Baal não respondeu há um dia inteiro. E Baal não respondeu com choro, lágrimas, sangue. Baal não respondeu. Porque quando Deus diz não, você pode espernear. O mundo pode te prometer. O especialista tal pode te prometer. O bambambam pode te prometer. Deus disse não. Se Deus disser não para você, é não. Você pode ter doutorado, mestrado, MBA, você pode ter feito os melhores treinamentos e tal. É não. Ele disse não. Você pode ter se consultado com o cara top, é não. Porque você vai depender de mim. Não estou dizendo que você não tenha que aprender, se informar e tal, mas dependência tem que ser de Deus. Diga, dependência tem que ser de Deus. Isso, ou você depende de Deus, ou você quebra a cara mesmo. Isso é fato. A gente precisa depender de Deus. Se nós quisermos uma vida grandiosa. E, principalmente, entender que nós precisamos, os nossos valores precisam ser valores altos. O nosso foco tem que ser sempre a cidade celestial acima de tudo. Essa é a nossa pátria. Enquanto as pessoas fazem um monte de coisas por coisas que perecem, nós precisamos ter disposição de fazer o que for necessário por coisas que ninguém vai poder tomar de nós. Que é a nossa fé, a nossa salvação, a nossa vida em Deus. Então, eles se dividiram para ir em busca, porque o Acabe, que era um conhecedor do Deus vivo, se casou com uma mulher dos Sidônios, e ao invés de manter o pulso de um rei, ele foi completamente influenciado por ela, e por conta dessa influência, ele levantou altares, ele construiu um templo a Baal, e aquilo trouxe uma carga de destruição para aquela nação. Toda vez que uma pessoa
toda vez que ela para de depender de Deus, vai depender de alguma coisa, ela vai pegar problemas para a vida dela. Tudo que você colocar no lugar de Deus vai se tornar um ídolo. Tudo. E às vezes colocamos coisas achando que essas coisas é que vão trazer resultado para a nossa vida. E um dia nós acordamos que as vendas caem e vemos que essas coisas todas aí, esse Baal prometeu tanto e não fez nada. Muito pelo contrário. Depois que Israel parou de buscar Deus e passou a buscar Baal, uma fome severa veio sobre Israel. Uma seca. Por quê? A partir daquele momento o altar foi quebrado. E nós somos orientados a ter vida no altar. Diga vida no altar. Diga altar reconstruído. Isso, sempre. Se ele foi quebrado, ele tem que ser reconstruído. Deus nunca vai responder com o altar quebrado. Nunca. Você pode gritar e espernear. O altar precisa ser reconstruído. E para isso, decisões precisam ser tomadas. Então, eles se dividiram para ir em busca, olha lá. Então, Acabe estava buscando Baal, que prometia fertilidade, chuva, bênçãos, prosperidade, eles estavam na miséria. Tinham que sair andando, se dividiram para ir em busca, ver se encontravam um pouco de pasto, um pouco de água, alguma coisa, para dar para os cavalos. Porque não tinha. Aí foi Obadias para um lado, que temia o Senhor, e foi Acabe para outro. Enquanto Obadias caminhava, 7, de repente, Elias, vindo em sua direção, ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. E o Senhor, é o Senhor mesmo? Meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Você observou como Obadias recebeu Elias? Elias não tinha dinheiro, não tinha nenhum cargo, Elias não tinha nada, vestia... Tanto que Elias era conhecido pela roupa que ele usava. E quando falava, eu vi um homem assim, só pode ser Elias. Todo mundo já sabia. Elias era conhecido, ele não tinha, assim, nada, não tinha nenhum cargo, nem riqueza, nem ouro, nada. Mas ele era uma autoridade espiritual. É como, tanto que João Batista veio no espírito de Elias. O mesmo espírito que habitou no Elias habitou no João Batista. Ele também vivia no deserto, usava aquelas roupas de pelo, tinha uma alimentação exótica e vivia no deserto. E a Bíblia deixa claro que qualquer pessoa que olhasse um mundano, num padrão mundano, diria, esse homem não é bem sucedido. E a Bíblia deixa bem claro, o próprio Senhor Jesus falou de João Batista como o mais bem-sucedido e grandioso homem de Deus. Então, quando Obadias viu Elias, ele se curvou até o chão, porque ele estava se curvando diante de uma autoridade. E eu tenho dito para você que você precisa se posicionar como autoridade espiritual. Porque esse homem era uma autoridade e ele se posicionava como autoridade espiritual. Tanto que Obadias, que era o principal assessor de Acabe, do rei, quando o encontrou, a primeira coisa que fez foi se curvar até o chão. Ele poderia dizer, eu sou um homem importante. Quem é Elias? Elias era uma autoridade espiritual. E por ele temer, Obadias temia profundamente a Deus. Então ele sabia que Elias era uma autoridade espiritual. Por Obadias temer a Deus, ele sabia que Elias era uma autoridade espiritual. E a maneira dele cumprimentar o Elias foi numa honra de se curvar até o chão. Porque ali ele não estava diante de uma pessoa comum. Estava diante de um homem de Deus, uma autoridade fortíssima naquela nação. A maior daquela nação. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Por que ele diz isso? Olha aqui, ó. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em
todas as nações. Olha aqui. O rei o procurou. Então significa que todas as nações, que ele diz todas as nações, eu não sei. Então, se diz todas as nações daquele tempo. A Bíblia é bem precisa. Então, todo mundo sabia quem era Elias. Ele procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. Ele procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez lhe dizia, Elias, e cada vez lhe diziam, Elias não está aqui. O rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. Então, Acabe vasculhou o mundo atrás de Elias. Então, reis e nações sabiam quem era Elias. Tanto que ele perguntava às pessoas, vocês viram Elias? E fazia com que os reis jurassem que Elias não estava lá. Onde estava Elias? Elias estava morando com uma viúva, exatamente de onde? De Sidom. De onde era mesmo Jezabel? De Sidom. A origem de Jezabel era dos sidônios, exatamente Sidom. Olha como Deus faz as coisas. Na terra de origem dela, junto com uma viúva, que cria nos mesmos deuses, mas quando essa viúva creu no Deus de Israel, a vida dela mudou, como da família, e havia fome em toda parte, mas na casa dela tinha comida com abundância. Quando o filho dela veio morrer, ele ressuscitou, porque o profeta estava lá, e Elias ficou lá, morando naquele lugar, exatamente na terra de origem de Jezabel. Deus faz umas coisas muito interessantes, porque Acabe procurou Elias em toda parte, mas não pôde encontrar. Porque Deus era com Elias, e quando Deus diz, não vai tocar nele, não vai mexer com ele. Você não vai tocar, não toca. Procurou de uma extremidade à outra. Todo mundo, está vendo que todo mundo conhecia o Elias, e ele não encontrou Elias. Por quê? Por isso que o Obadias estava com medo. Porque o Obadias vai dizer para ele agora, porque o Espírito do Senhor o toma, te esconde, ninguém te acha, e se eu chamar e você não estiver aqui, ele vai me matar, porque ele já vasculhou o mundo e não te encontrou. Mas é exatamente isso que acontece. As coisas só acontecem quando Deus permite. Se Deus disser para você, não vão te encontrar, não vão te achar, não vão fazer isso com você. Não vai ser assim, não vai. E onde que Elias estava? Que ele procurou em toda parte, exatamente em Sidom, na terra de origem da Jezabel, que queria tanto que ele fosse pego. E olha onde é que Deus põe, para mostrar exatamente, olha lá, na sua terra, ele estava lá o tempo todo. Mas eu não deixei você tocar, você não vai tocar, porque ele está debaixo da minha proteção. Ninguém pode tocar em você se Deus disser não. Ele nos esconde, Ele nos guarda, nos protege, nos defende. Entendeu? Ele faz coisas que é surpreendente a maneira de Deus trabalhar. Porque quem mais odiava, porque Acabe era um fraco, ele era manipulado pela Jezabel. Então quem odiava o Elias de verdade era Jezabel. E ela botou o Acabe para procurar ele em toda parte, e ele estava lá em Sidom. Na casa de uma viúva que também cria em Baal e estava pegando uns gravetos para fazer um bolinho e comer e morrer com o filho. E quando Eliseu chegou, lançou o espírito da fé, ela creu, a farinha da panela não acabou, nem o azeite, o filho morreu, ressuscitou, aquilo cresceu,
a abundância esteve ali. E ali ele ficou, durante todo o tempo daquela seca. Que não foi pequeno, o tempo. Não sei se ele ficou os 3 anos, os 6 meses ele ficou lá, quando o riacho secou, porque ele teve um tempo que ele ficou sendo alimentado por corvos. Aí o riacho secou, e Deus mandou ele para a viúva. E tudo, a providência estava em toda parte. Deus usou de corvos, depois o riacho secou, ele mandou para a viúva, porque ele queria abençoar a viúva. Mais tarde, Jesus falou, jogou na cara dos religiosos incrédulos. Estava cheio de viúva em Israel, na época da seca, nos dias de Elias. Mas ele não pôde nenhuma delas, porque elas eram incrédulas. Ele foi numa viúva lá de Sidom. Porque essa mulher foi capaz de abrir mão do Deus dela, até porque ela viu que com Baal não estava servindo nada mesmo, e creu no Deus vivo. E quando ela creu no Deus de Elias, na palavra do Elias, na palavra do homem de Deus, quando ela depositou a fé, a vida dela mudou. Ela não morreu, muito pelo contrário, ela prosperou e a vida dela andou. E foi abençoada, tanto que mais tarde Jesus estava falando dela. Jesus falou dela. Porque ela abraçou uma fé que muitas religiosas, viúvas religiosas, não tinham abraçado. Muito pelo contrário, estavam lá nos dias de Elias adorando Baal. Se tornaram muitas adoradoras de Baal. Lamentavelmente. Então, vamos lá. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui, o Obadias está falando com ele. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E no entanto tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Ele conta a história para mostrar que ele realmente estava do lado dele, né? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias tinha uma palavra de Deus. E não estava ali de brincadeira. E Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao Acabe. Então, as pessoas já sabiam que ninguém podia pegar o Elias. Tanto que o Obadias ficou com medo. Falou, eu tenho medo de ir lá falar para o rei. Ele chega aqui, o Espírito do Senhor o toma, e o Senhor não vai estar aqui, e aí? O Acabe vai me matar. Todo mundo sabia que Deus era com aquele homem. Todo mundo sabia que ele tinha a proteção de Deus. E isso é sempre muito forte. Mas ele disse, hoje eu vou me apresentar ao Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Era a maneira que ele estava tratando. Quer dizer, foi você que trouxe esse sofrimento para todo Israel. É interessante, né? Porque ele disse, não vai chover, até que o Senhor dê a ordem. Então agora eu me torno perturbador. Não vai chover. Mas por quê? O Elias falou para ele por que não ia chover. Por que o céu ia cerrar? Vocês pararam de adorar a Deus. Então, agora a culpa é do Elias, não é mais das minhas ações? A culpa é do que alguém falou e não das minhas escolhas? Aí Elias vira para ele e fala assim, não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor. E em vez disso, adoraram imagens de Baal. Na NVI diz, não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm.
vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Ou se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso têm adorado as imagens de Baal. É isso que vocês têm feito. É por isso que Israel está nessa miséria. É por isso que está tudo travado. É por isso que o céu cerrou. É por isso que não tem bênção em parte nenhuma. É por isso que nada anda nesse lugar. É porque vocês abandonaram o Senhor e passaram a adorar Baal, acreditando que Baal ia poder fazer alguma coisa por vocês. Mas Deus está mostrando para vocês que exatamente o contrário, Ele não pode fazer nada. Porque Baal não tem poder de nada. Tudo isso que vocês estão depositando a confiança, não tem poder. Se Deus disser não, nada vai acontecer. Se Deus disser sim, tudo vai acontecer. E o Senhor estava mostrando isso para eles. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além de 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Jezabel financiava todos esses profetas, diariamente. Tudo era financiado pelo governo de Israel, a nação do Deus de Israel, que agora ela queria transformar no Deus Baal. Toda a nação adoradores de Baal. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. O povo, contudo, ficou em silêncio. O termo, essa palavra, oscilar, no hebraico, traduzido, significa aleijado, manquejar. Até quando vocês vão viver essa fé aleijada? Até quando vocês vão viver manquejando? Por conta da fé de vocês, essa fé aleijada, esse tipo de fé, essa fé que vocês têm depositado no Baal, tem levado vocês a manquejar. Vocês estão manquejando. Vocês estão aleijados, estão com uma vida aleijada por conta dessa fé, por conta desse espírito, que não é o espírito da fé viva. Até quando vocês vão viver essa fé aleijada, manca? Até quando? O povo ficou calado. Até quando vocês vão oscilar? Até quando vocês vão viver essa vida? Essa fé dividida, essa mente dividida, esse coração dividido, essa visão dividida, esse espírito dividido, esse comportamento dividido. Até quando vocês vão praticar essa fé aleijada, manca? Até quando vocês vão viver dessa maneira? O povo ficou em silêncio, porque foi muito forte quando aquele homem, aquela autoridade chegou e falou muito firme. Até quando? Quer dizer, vocês sabem onde vocês devem estar, a quem devem adorar, a quem devem servir, como devem se comportar. Mas vocês preferiram e optaram por uma fé aleijada, manca. Vivem a manquejar. E o povo ficou em silêncio, porque o povo sabia que tinha pendido para a direção errada na promessa da grande prosperidade que Baal podia oferecer. Nessa onda, a gente vê, nos dias de hoje, tem um monte de adorador de Baal. Crente que adora Baal. Ele só busca Deus por isso. Então, na verdade, ele não está buscando a Deus. Ele não quer um relacionamento com Deus. Parece que esse negócio está rendendo com Deus, então vamos buscar Baal, porque Baal promete riqueza, e muita chuva, e muita bênção, e muita fertilidade, e muita abundância, então nós vamos para Baal, porque é só isso que eu quero.
E tudo que o Deus de Israel vinha fazendo, e a nação que Deus deu a esse povo, e todos os livramentos, e todas as promessas. E com Deus sempre construímos uma grande vida, mas o problema aqui em eles penderem para Baal é que Baal prometia, preste atenção. O grande problema de Israel, quando Israel pendeu para os deuses cananeus, é que os deuses cananeus, especialmente Baal, que era uma divindade considerada famosa entre eles, poderosa, prometia tudo isso, sem mudança interna, sem mudança de caráter, sem mudança de comportamento. Então, sabe aquela promessa de que a sua vida pode ser perfeita sem que você tenha que sacrificar? Uma fé que não exige sacrifício de mudança de caráter, moral, ético, temor. Então, quando você estuda o que os deuses cananeus exigiam, os filhos, os cultos tinham as prostitutas e prostitutos também, cultuais. Então, regado a drogas, a bebida, a sexo, muita imoralidade. Então, a orgia, uma coisa que, por exemplo, você vê quando o Arão fez aquele bezerro, que era uma divindade, que certamente, por que ele carregou aquela ferramenta própria? Uma ferramenta própria para fazer um ídolo. Agora, quem era o Deus dele? O Deus de Israel. O que ele estava fazendo com essa ferramenta ainda? Porque o fato de ter morado no Egito, também, de alguma maneira, a influência, eles acabaram pegando. Então, se ele tinha uma ferramenta própria para fundir, para fabricar um ídolo, então ele já tinha usado isso antes? E ele fez uma imagem de um Deus adorado no Egito. E uma das primeiras coisas que foi visto ali foi uma farra, orgia. O povo dançando e adorando em transe. Havia orgia quando Deus mandou que Moisés descesse. Ele ouviu um barulho, canto e um movimento. Ele disse, mas não é de vitória. Isso aí não é nem de adoração a Deus, não é de vitória. Isso é uma coisa estranha. Isso é estranho. Não é uma coisa nem outra. Não é o que deveria ser. Então, os gemidos, os cantos, o que eles ouviam, era de quem estava possuído por aquele espírito que eles agora estavam pendendo, que não exigia temor, mudança interna, nada disso. Você vai encontrar muitas promessas de fertilidade, abundância, vida abundante, sem que você tenha que mudar seu interior. Sem que você tenha que realmente mudar o seu caráter. Mas isso não é bíblico. E nós vivemos um tempo onde muita gente está pendendo. Está pendendo por uma direção com promessa de que eu posso ter uma vida incrível, porque Deus quer que eu seja feliz, quer que eu seja abençoado, quer que eu tenha vida abundante, e eu não preciso mudar meu caráter, eu não preciso viver dentro do padrão bíblico. Então é por isso que Israel pendia fácil, porque as promessas eram muito sedutoras, sem mudança interna. E muitas vezes era mais fácil oferecer até os filhos do que mudar o caráter deles.
Tanto que Israel chegou ao cúmulo de adorar Moloque, que pedia como sacrifício suas criancinhas. E uma das coisas que foi uma grande abominação foi o que Salomão, no final da vida, corrompeu sua sabedoria e foi se casando com mulheres estrangeiras, e elas foram trazendo a cultura e a fé delas, e foi influenciando ele, e ele na velhice foi perdendo a força e permitiu cultos, inclusive a Moloque, no lugar onde foi construído para adorar a Deus. E as pessoas esquecem que a sabedoria pode ser corrompida. A Bíblia fala que a sabedoria de Lúcifer foi corrompida. Então isso significa que nós podemos ter sabedoria e a nossa sabedoria ser corrompida e se tornar uma sabedoria humana, que Tiago fala muito sobre isso. Para nós tomarmos cuidado com a sabedoria humana, a sabedoria deste mundo. E Isaías fala muito que nós chegaríamos num tempo onde o certo ficaria errado e o errado certo. E pessoas levantariam com uma sabedoria humana, com uma linguagem humana, com argumentos convincentes, mas não passa de sabedoria humana, que ainda Tiago fala animal e diabólica. Animal e diabólica. E muitas vezes você ouve pessoas falando coisas assim, inacreditáveis. Você fala, não é possível que uma pessoa chegou num ponto desse de defender uma coisa dessa e bater num assunto desse como uma verdade e todo mundo aplaude como... É sábio esse aqui. É a sabedoria humana, animal e diabólica que Tiago fala. E fala que a sabedoria de Lúcifer foi corrompida. Então um dia ele teve sabedoria. Como um dia Salomão foi extremamente sábio. E ninguém nunca superou a sabedoria dele, porque Deus prometeu. Falou que ia dar para ele riqueza, poder e sabedoria, que não ia dar mais ninguém. Ninguém nunca superou ele nessas questões. Só que no final foi corrompida. E ele termina com um senso de lucidez ainda no livro de Eclesiastes, dizendo que depois dele ter experimentado tudo, chegou à conclusão que a única coisa que vale é temer a Deus. É o que esses homens aqui, que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, nem de ser chamado o Deus deles, optaram. Eles trocaram tudo pela cidade, pela pátria celestial, por algo maior. Então, era muito fácil a sedução dos deuses cananeus, porque eles prometiam coisas que as pessoas querem. Elas querem dinheiro, elas querem fama, elas querem prazeres, sem mudança interna. Sem sacrifício, sacrificar carne, sacrificar as vontades, os desejos. E Deus, as promessas, o Senhor sempre prometeu bênçãos e bênçãos, e Ele é o que tem o poder de realmente abençoar a nossa vida, porque o que vem de Deus ninguém vai poder tomar, porque uma pessoa pode até ir, não é difícil ela conquistar alguma coisa. Mas muita gente você tem visto conquistar na areia. Muita gente construir, fazer suas construções na areia. Não são poucas, pode até ir. E depois tem a frase de Jesus, que você pode ganhar o mundo inteiro. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a coisa mais importante? Se você viver aqui 70, 100 anos, são 100 anos. Eternidade é eternidade. Para nós vivermos 100 anos aqui em retidão, vamos ter uma grande vida, e depois ainda vamos para a glória e viver eternamente com Jesus. Mas ainda que nós vivêssemos uma vida sem grandes avanços, mas vamos para a eternidade com Cristo,
A eternidade é que conta para nós. Nós temos promessas grandiosas, mas o nosso maior foco é agradar a Deus acima de tudo. Tem que ser. É abrir mão do que for necessário para estar com Deus. Porque os deuses cananeus vão nos prometer muitas coisas. Baal promete sim, só que Baal não pode cumprir. Porque se Deus disser, não vai chover aqui não. Você é o Deus da chuva, mas não vai cair uma gota de chuva. Você é o Deus da fertilidade, mas isso aqui vai secar tudo. Para mostrar que quem manda sou eu, quem manda é Deus. Então, alguém pode dizer para você que vai fazer isso por você, que vai fazer aquilo outro. Mas ele não vai poder cumprir uma coisa que se Deus disser não, é não. Quem nos abençoa é Deus. Quem pode nos sustentar e nos erguer e nos promover é Deus. Então é por isso que você vê, mas como que esse povo pendia desse jeito? Pendia, porque a sedução, meus queridos, é a mesma coisa de hoje. Você vê um monte de crente correndo para lá e para cá. Tem gente que não quer vida com Deus, tem gente que faz tour por igrejas, e ele só quer assim, onde vai resolver meu problema sem que eu tenha que mudar. E aí quando ele cansa de procurar, ele descamba para o mundo mesmo, ele vai para lá e vem para cá, ele tenta de tudo. Ele faz de tudo. Eu já trouxe um testemunho, acho que foi se não me falha a memória, acho que foi de Prudente, da mulher que ela tinha, depois dela fazer um tour por todas as igrejas e a vida dela não andar, porque ela queria mudança, mas não queria mudar, aí ela, quer saber? Então o que eu vou fazer? Eu vou traficar drogas. Foi para a cadeia. Aí foi onde ela me encontrou, foi na prisão, ela começou a assistir o meu programa. E quando ela saiu, a primeira coisa que ela fez foi ir para a igreja e firmou e quietou, porque daí ela já tinha tentado com todos os deuses, de toda a fé, todas as promessas, tudo, e agora ela viu, ouvindo, aprendendo através do programa, que ela tinha que conhecer a Deus, firmar com Deus, valorizar a fé com Deus e mudar, porque ela não ia viver nada de grandioso na vida dela com aquela vida bagunçada. Ela não ia. Como muita gente fica tentando. Ele tenta de tudo. Aí quando não dá, aí, não aconteceu. Nada aconteceu na minha vida. Não, mas não vai mais acontecer. Não vai mesmo, não tem como. Você precisa querer um relacionamento com Deus. Mais do que qualquer coisa, você precisa querer um relacionamento com Deus. Você não pode aceitar uma fé aleijada, manca, viver manquejando, viver oscilando, tentando de tudo e não focar na coisa certa que vai funcionar, que é uma fé viva, que há uma entrega total, uma mudança interna, uma mudança de caráter, de postura. Uma pessoa íntegra. A Bíblia fala de 3 homens que foram o máximo na palavra de Deus. Tem muitos maravilhosos, incríveis, mas Deus fala em algumas passagens de 3, especificamente. Inclusive tem passagens que falam, ainda que esses me pedissem, falassem comigo, eu não cederia, enaltecendo, mostrando que eles foram diferenciados, que foi Noé, Jó e Daniel. Esses, Deus coloca como assim, coisa diferenciada. E quais as 2 qualidades que Deus apresenta que eles tinham? Vamos ver se você lembra. Justo e íntegros. Justos e íntegros. O homem que o Senhor Deus escolheu para criar o seu Filho, Jesus Cristo, se você fosse escolher alguém para criar o seu filho, quantas qualidades você não colocaria lá? Eu quero que seja assim, assim, assim. Este homem era justo e íntegro. Ele temia Deus. Então, o que nós precisamos ser na nossa vida, e que vai engrandecer o nome do Senhor acima de tudo, justos,
E quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Aquele que vive de acordo com o que a palavra de Deus manda, porque ele crê. E o que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa inteira em Deus. A fé que ela manifesta toma toda a vida dela. A fé que ela manifesta não está apenas em uma área da vida dela, mas em todas as áreas. Ela tem a fé para falar a palavra certa, perdoar, amar, renunciar, confessar, sabe? A fé dela leva ela para o sim, sim, não, não. Tudo que é dela é correto. Não tem nada às escondidas. A transparência total, a sinceridade. Então, a integridade, ela é ampla. E esses 3 homens, nós temos Abraão, que foi incrível, e tantos outros, mas esses 3 foram homens diferenciados. Juro pela minha vida, a palavra do Senhor, o soberano, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos, suas filhas, por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Você vai encontrar mais passagens que falam sobre esses homens diferenciados, que tiveram um comportamento. Quando você olha para o Noé, Deus começou, zerou tudo e começou com quem, gente? Com Noé. Você já parou para pensar? Zerar tudo e começar com um homem. Esse homem foi o responsável do recomeço da humanidade. Por quê? Porque ele era justo, ele era íntegro. Ele temia a Deus como ninguém temia. Jó perdeu tudo e adorou a Deus. A mulher dele, a mulher do Jó é o crente que só ama a Deus quando tudo vai bem. Ô Jó, nós ficamos pobres, meu filho, perdemos tudo, esse Deus não vale nada mais. E Jó falou, você fala como uma louca. Eu desfrutei do bem, não vou passar pelo mal agora. Eu vou abandonar a Deus? Não, você fala como uma louca. Ele repreendeu a mulher dele e disse, você fala como uma louca. Não é assim que eu penso, mulher. Essa é a sua fé manca. Agora essa é a minha parte, não é a do Jó. Mas ele deve ter falado mais coisas. Mas ele diz, como fala qualquer doida, ou tradução está louca, tola, assim falas tu, receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então ele foi diferenciado. E Daniel, quando chegou na Babilônia, decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele tomou a decisão, ele viu que aquilo ia afetar a vida espiritual dele. E ele disse, eu não vou fazer isso. E ficou há 3 anos, um sacrifício, mas bota sacrifício nisso, 3 anos a legumes e água. Aquilo cheiro das churrascadas, os manjares de Nabucodonosor, aquela coisa toda, e ele lá nos legumes e na água, e aguentando firme. 3 anos da vida dele, não são 3 dias, nem 3 semanas, nem 3 meses, são 3 anos. Tudo por quê? Para não contaminar a vida espiritual. Porque a vida espiritual dele era mais importante. Então, a integridade, a forma como esses homens agiram, foram justos e íntegros, eles foram diferenciados diante de todos, pessoas totalmente diferentes, com uma fé e uma entrega diferente. Hoje, uma pequena coisa. Cadê o priorizar a Deus? Cadê a fé para priorizar? Eu quero uma grande vida, quero terminar esse ano como o melhor ano da minha vida, vai ser. Não prioriza Deus. Eu não sou capaz de priorizar a Deus, de cultuar a Deus, de vencer a minha carne. Eu faço o que eu quero, que eu tenho vontade, é o que eu quero. Então ele corrigiu o povo ficou em silêncio, então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas, ele era único, por isso que a gente não precisa temer. A oração de um justo é poderosa e eficaz, você e Deus são a maioria. Agora tragam para cá 2 novilhos,
que os profetas de Baal escolham um deles, cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei na lenha, e prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou, porque Deus responde com fogo. Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha, porque tem que ser Baal que vai jogar fogo aí. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Cedinho começaram o desafio ali, e já era meio-dia. Gritavam: ó Baal, responde-nos, mas não houve resposta alguma. Aliás, Baal não estava respondendo fazia muito tempo, porque há 3 anos e meio que não caiu uma gota de chuva. E ele era o Deus da chuva e da fertilidade. Mas não estava dando conta. E dançavam de volta do altar, em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Tratar Baal como um ser humano comum. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, dormindo, e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, e como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Vamos sangrar, porque quem sabe sangrando o Baal responde. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, quer dizer, de cedinho até a tarde. Mas não, diga comigo, mas não. Isso, houve sequer um som. Sequer um som. E você sabe o que eu vejo? Nem resposta ou reação alguma. Algumas pessoas já estão sangrando, buscando ajuda em alguma coisa que não pode fazer nada por elas. Estão sangrando. E não tem som, não tem reação nenhuma, não acontece nada. Porque a fé é manca, porque está buscando no lugar errado, da forma errada, como a fé morta, manca, aleijada, não crê. Depende mais do homem e de situações do que de Deus. Tá morrendo, tem gente que está morrendo, não está aguentando mais, está buscando. E está gemendo, e está sangrando, e já fez de tudo. Igual esse povo aqui, está vendo? Eles fizeram de tudo. 0 de resposta. 0. A gente tem que pegar uma palavra como essa e trazer para a vida da gente e pensar, não, peraí, tem razão, está aí explicado. Quando algo não funciona, tudo que eu... não, mas eu não adoro Baal. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Onde você colocar sua fé, sua dependência, vai se tornar um Baal, um ídolo na sua vida. Aí você faz, já fez de tudo. Quantas vezes você vê pessoas que elas já fizeram de tudo. E esses aqui vão morrer. Daqui a pouco, Elias mata. Eles vão morrer. Eles fizeram de tudo e ainda vão morrer. Porque estavam dependendo da coisa errada. Depositaram a confiança na coisa errada, buscaram no lugar errado, buscaram em quem não podia fazer nada. Porque esse é o fim. Então Elias disse ao povo, venham cá. Os caras aí já fizeram de tudo, vocês já viram, estão vendo? 3 anos e meio, vocês estão morrendo de fome. Então aí o dia inteirinho, já estão tudo sangrando aí, estão tudo acabado, tudo destruído. Fiquei imaginando a cena. Destruídos um dia inteiro, pulando, sangrando, gritando. Baal, responde, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Responde. Aquilo eles botaram até Deus lá na coisa. Pelo amor de Deus, Baal, responde. Não faz uma coisa dessa com a gente. Você não pode deixar a gente aqui. Nada. Mudo, mudinho, totalmente mudo. Não podia fazer nada. Elias, que já tinha
zombado, fez suas piadas, chamou o povo, vocês viram? 3 anos e meio, na miséria. Isso, por que vocês estão buscando o Deus da fertilidade? Porque imagina se ele não fosse da fertilidade. O Deus da chuva. Imagina se ele não fosse o Deus da chuva. Vocês viram o dia inteirinho, então aí, ó, tudo sangrando, ó. Agora vem cá, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês querem aprender como é que funciona? Vem cá, chega aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Vou ler na NVI, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vamos juntos? E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eles chegaram aqui perto, e aqui, ó, e ele, vamos juntos, e ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Muito bem, ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo, 12 pedras que as 12 pedras que Elias usou para reconstruir o altar, porque esse altar, aqui, ó, em nome do Senhor, as 12 pedras representavam as 12 tribos. E de onde vieram surgiram, foram levantadas essas 12 tribos? O que eles deveriam lembrar? Que esse povo, de que somente Deus, o Senhor, que havia redimido todo Israel. E somente o Senhor tinha o direito e merecia a lealdade. Esse povo tinha que lembrar 12 pedras, uma para cada tribo, dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. Não tem outro nome. E essa é a nação de Israel, que veio da onde? Como eu disse no início, Deus era o Deus daquele lugar. E foi ele que levantou de um homem velho e uma mulher velha e estéril. Mulheres estéreis. Pessoas que não tinham possibilidade nenhuma. Então tudo foi levantado pela fé, levantado por milagres. Foi por milagre, Deus foi operando milagre na vida daquelas pessoas. Aquela nação foi levantada através da fé. E agora aquele povo que tinha sido gerado por milagre, estava adorando um Deus, que era o Deus da terra, que Deus tinha tirado dos moradores que adoravam Baal e tinha dado para Israel. Aí agora Israel está adorando o Deus dos derrotados. Quantas vezes a gente vê crente buscando socorro no mesmo lugar de gente que está indo a passos largos para o inferno? Está buscando ajuda no Deus dos derrotados. Buscando ajuda no Deus dos incrédulos. Buscando ajuda no Deus, naquilo onde, no mesmo lugar, que as pessoas que estão a passos largos para o inferno estão depositando a fé, a confiança, a dependência. E elas estão indo lá. Buscar socorro no mesmo lugar. Foi a mesma coisa que Israel fez. Porque Baal era o Deus dos cananeus. Deus deu o que para Israel? Qual foi a terra que Deus deu para Israel? Canaã, gente. Canaã. E quem era o Deus de lá? O principal Deus era o Baal. Aí Deus derrota todos e dá para Israel. Agora Israel pega e abandona o Deus que tinha dado vitória, o Deus que tinha dado a terra, o Deus que tinha levantado, eles existiam por conta desse Deus. E trocam esse Deus por um Deus que não pôde
não pôde defender os seus seguidores, os seus adoradores. Se ele era o Deus principal dos cananeus, de Canaã, por que ele não defendeu os cananeus? Por que os cananeus perderam para Israel? Porque o Deus de Israel é Deus, é o Todo-Poderoso, ninguém pode com ele, não tem Baal. Aí o sujeito fica tão cego, por isso nós precisamos tomar cuidado com a cegueira. A pessoa fica tão cega, que ela é capaz de parar de adorar a Deus. Ou teoricamente diz que adora a Deus, que é crente, que vai na igreja, mas toda vez que ela tem um problema, ela busca onde? Onde o ímpio busca. Ela busca socorro onde? Onde o ímpio busca. Ela age igual ímpio. Ela tem reações de ímpio. Ela fala igual ímpio. Ela reclama igual ímpio. Ela tem a linguagem do ímpio. E ela vai buscar socorro no mesmo lugar que o ímpio vai. E ela está vendo que o mundo jaz no maligno, está uma derrota. Mas ela vai no mesmo lugar. Ela coloca a dependência dela em coisas falíveis. Em coisas que já fracassaram antes. Em coisas que estão aí na cara, que fracassam. E não coloca no Deus que nunca fracassou. Que tem credibilidade. Nunca deu motivo para alguém duvidar dele. Quem está entendendo? Nunca. Nunca deu motivo. E com elas, com as 12 pedras, reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros. Então, 12 pedras, que representam as tribos, as 12 tribos de Israel. 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços, colocou os pedaços sobre a lenha, em seguida ordenou: encham 4 cântaros grandes com água e derramem a água sobre o holocausto. Cada cântaro, a valeta suficiente para 12 litros de água. Encham 4 jarras ou cântaros grandes com água e derramem sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Pela 3ª vez. Então você vai vendo aqui, 4 cântaros, fez uma vez. Mais 4 cântaros, segunda vez, 8 vezes já. 8 cântaros cheios. 3ª vez, 12 cântaros cheios. Capacidade para 12 litros. Tudo para trazer a memória deles. 12 tribos, levantadas de Israel, que veio do pai Abraão, Isaac, Jacó, que teve o nome mudado para Israel, que a nação foi chamada de Israel, campeão com Deus. Essa nação só pode ser campeã com Deus. Campeã com Deus. Eu só posso ser campeã com Deus. Com Deus eu vou ser sempre campeã. Sem Deus não vou ser campeã. Todo o meu processo de vitória pode parar totalmente se eu não continuar dependendo de Deus e depositando minha fé em Deus. E essa nação tinha que lembrar. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Mas primeiro, antes, ele reconstruiu o altar. Ele chamou o povo para mostrar como é que faz. Se não reconstruir, não tem o que fazer. Deus não responde em altar quebrado. Não adianta botar sacrifício em altar quebrado. E o que é altar quebrado? Vida espiritual restaurada. Enquanto eu não restauro a minha vida espiritual, nada na minha vida vai andar.
Então, o que eu tenho que fazer, bispa, para Deus me responder? Restaurar a sua vida espiritual. O que eu tenho que fazer para as coisas andarem na minha vida? Priorizar a sua vida espiritual. Restaurar a sua vida espiritual. Mudar a fé que você tem manifestado. Chega de fé religiosa. Chega de fé emocional. Chega. Chega dessa fé que vem para a igreja. Ai, me sinto tão bem, é tão gostoso. Louvor, a palavra. Sabe, eu tenho uma paz, uma coisa tão gostosa. Mas isso não resolve seus problemas lá fora. É por isso que tem um monte de crente derrotado. Porque ele entra por aquela porta, ou por alguma porta de alguma igreja, e canta, e louva, e tal. Amiga, irmã, estou tão feliz, filha do rei. E sai e vai viver a vida. Essa fé não pode resolver os problemas dele lá fora. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa fé de caras e bocas não pode, ela não tem o poder, porque a vida, você não mora na igreja. Você vai embora agora mesmo. Você tem vida para enfrentar. E essa fé, ai, é uma delícia, tão gostoso, me sinto tão bem. Ela não pode, não é o bastante. Entendeu? Você pode ir fazer. Cuidado com o botox, meu Deus, vai acabar. Oh, Deus, é tudo tão lindo. Ai, é tudo mágico até, gente. Eu fico encantada, fascinada, assim, tão bem. Aí você tem um problema. Você precisa de uma fé de verdade. Entendeu? De uma fé viva. De uma fé de atitude. De uma fé ousada. Você precisa de passos de fé. Isso não é o bastante. Mas eu vou na igreja. Você precisa de uma fé viva em ação. A fé não é viva se não tem sacrifício, se não tem determinação, perseverança, ousadia, coragem. Ela precisa ser sobrenatural, agressiva, radical, totalmente corajosa. Então, assim, ir lá, participar de... Eu vou, é tudo, é bom e tal. Não, eu preciso entender que eu tenho uma luta contra o mundo espiritual. Eu não posso viver só de liturgias e rituais. E fazer só disso tudo um clube, sabe, o clube do Bolinha, da Luluzinha. Eu preciso de vida com Deus. De atitude de fé. Eu não posso só estar fechado com uma instituição ou com uma liderança. É preciso, sim, mas mais que isso, preciso fechar com Deus, com uma fé viva. Porque algumas pessoas, elas estão fechadas com tudo. No sentido fechado que eu estou dizendo, aliançadas, mas não estão com Deus. Eu gosto do pastor, eu gosto, eu gosto disso. Não, eu não estou falando disso. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter um encontro com Deus, com uma fé viva. Andar com Deus de verdade. E parar com essa coisa, então eu fui lá, sabe, eu acho que eu não gostei, porque isso, aquilo. Sabe quando a gente não gosta, muitas vezes? Quando a gente é confrontado. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e dizem, eu não gostei, sabe, porque foi confrontado. Só que é isso que vai mudar a sua vida. Enquanto você não aceitar os confrontos, e buscar o lugarzinho que você fica
na sua zoninha de conforto e todo mundo te mela e passa a mão na tua cabeça e diz que tudo bem, você está na graça, você pode viver como quiser, venha como está e fique como está. E fique felizinho, o louvor é tão bom, é tudo tão bonito, e todo mundo é tão assim, é tão assado. E a sua vida? Eu estou falando de mudança. Porque uma vida com Deus muda de verdade, do contrário é só religião. Eu faço parte de uma religião, de uma fé. Você não vê algumas pessoas que elas dizem, então eu até gosto, mas sabe, meu bisavô era dessa fé, dessa religião, meu avô também era, o meu não sei quem era, eu também sou, sabe, eu tenho peninha de deixar, eu gosto, eu me sinto bem, sabe, eu acho que eu não posso quebrar a tradição da família, gente. Então eu vou permanecer na fé porque é tradição familiar. Eu não posso quebrar a tradição. E a vida está uma derrota. E a vida não anda. Mas a tradição é mais importante que a minha vida. E as bajulações e a conversa fiada é mais importante que a minha vida. É tanta cegueira que chega a ser uma loucura. A pessoa está com a vida indo para o buraco, mas algumas coisas que não têm sentido algum são mais importantes. Tem um negócio aí, eu esqueci o nome, como é que chama? Me saiu da cabeça. Eu sei que o sujeito ganhou como o cara top, que consegue vestir mais cuecas, mais rápido. E ele ganhou no mundo inteiro, porque todos treinam para vestir, pula e veste a cueca, pula, e ele conseguiu vestir mais, então ele ganhou o prêmio mundial aí, que ele está o número 1 aí no mundo. De quem pula e veste cueca. E ele vive para treinar isso. É uma competição. Então ele se satisfaz em ser o número 1 no mundo que pula e veste cuecas. Depois você puxa aí no Google e veja por seus próprios olhos. A gente precisa prestar atenção para que estamos vivendo. Nós estamos usando a nossa vida para quê? Qual o seu objetivo? O que você quer para a sua vida? No que você está preso? Você está vivendo para quê? Está preso no quê? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está vivendo para quê? Você está preso no quê? O que realmente... Quais são os seus valores? O que realmente pesa para você? Que tipo de vida você quer? Porque tem pessoas vivendo de várias maneiras e assim, com valores tão baixos, com uma mentalidade tão pequena. E agora eu estou falando dentro do Evangelho. Pessoas presas a coisas que não têm o menor sentido. Então, a única maneira da sua vida andar é você reparar o altar, fazer uma aliança com Deus, valorizar as coisas espirituais, valorizar a sua vida espiritual. Reparar o altar é reparar a sua vida espiritual, viver como Deus tem te chamado para viver, justo e íntegro. Elevar os seus valores. Desejar uma vida com Deus de verdade, se relacionar com Deus, querer coisas maiores. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta.
Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. E é outra coisa, vocês vão ver. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fala comigo, no mesmo instante. Meu Deus, quantos anos fazia que Deus não respondia nada lá, nem chuva, nem nada? 3 anos e meio. Nada. Aqui o povo tinha ficado de manhã até de tarde. Nada. Mas quando Elias chegou, reparou o altar, organizou, o homem tinha vida com Deus. Mas antes, mesmo tendo vida com Deus, ele sabia, ele não responde nada com o altar quebrado. No mesmo instante. O que não tinha acontecido, aconteceu. E é o que Deus está dizendo para você. No mesmo instante, aquilo foi rápido. Fogo do Senhor desceu do céu e queimou no novilho a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Agora, o que ele pediu para o povo? O que ele pediu para encher? De água os cântaros. O que estava faltando lá? Água. Então, o que ele pediu? E o que estava faltando? Então, água era algo que não tinha. Então, pegar água era mais do que ouro. Então, água, quando ele pediu água para o sacrifício, era sacrifício para sacrifício. Ele pediu água, que era o sacrifício, para jogar no sacrifício. Porque não tinha água. Exatamente o problema que não chovia. E foi isso que ele pediu para botar naquele sacrifício. Mais sacrifício. Que deixou ainda mais difícil o sacrifício. Toda vez que você pedir algo para Deus, Deus vai te pedir algo. E vai mandar você fazer algo. Toda vez que você pedir algo para Deus, Deus vai te pedir algo. E vai mandar você fazer algo. Diga, toda vez que eu pedir algo para Deus, Deus vai pedir algo para mim. Deus vai me mandar fazer algo. Agora a pergunta é, você está pedindo muitas coisas, certamente Deus vem falando algo com você, te pedindo algo. Você tem dado a Deus? Você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Esse povo precisava de chuva. O que eles não tinham era água, agora eu quero água. 12 cântaros foram jogados ali. Porque eram 4 cântaros. E ele mandou fazer isso 3 vezes. De água jogada ali. Então água, quando ele pediu água para eles, era um grande sacrifício, porque não tinha. Pediu exatamente o que era muito difícil. Para jogar no sacrifício. Então foi sacrifício para jogar no sacrifício. Sacrifício para sacrifício. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Porque ali ficou evidente, todo mundo viu. Só Deus respondeu, só Deus responde. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Em seguida Elias disse a Acabe, olha aqui, ó. Olha como a gente tem que andar por fé. Imediatamente ele disse: vá comer e beber, pois ouço
uma forte tempestade chegando, ou ouço barulho de chuva. Ele falou isso pela fé. Pela fé, exatamente como nós temos que viver. Reparar o altar, estar na posição de justo, sacrificar aquilo que para nós é muito difícil. Se eu estou pedindo algo para Deus, Deus está me pedindo algo e eu tenho que dar a Ele. Ainda que seja o que mais está difícil para mim. Como Ana, ela ofereceu exatamente o que ela não tinha, era o que ela mais queria, que era o filho. Eu já ouço barulho de chuva pesada, agora é a hora de eu usar minha fé numa situação que está aí, estagnada por 3 anos e meio, sem solução. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Você vê que esse homem era um homem que resolvia na oração. Ele orou para o fogo cair, agora ia orar para chover. Orou para o fogo descer, e agora ia orar para chover. Depois disse ao seu servo, vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, e depois voltou e disse, não vi nada. Porque é exatamente assim, às vezes você começa a lutar por uma coisa e você não vê nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse lá e olhasse. Nada. E eu amo essa perseverança, 1, 2, 3, porque a gente tem essa ideia, bom, Elias estava lá, então tinha que ser rápido. Não. 7 vezes. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É outra coisa, a gente está orando, e a gente quer que apareça tudo grande. Quando aparece pequenininho, a fé parece que desfalece. Nada disso. Porque isso aqui, quando você olha aqui, ó, ela veio pequenininha. Elias já creu. Então Elias lhe disse, vá depressa. Olha só. Com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Oh, meu Deus, quanta fé. Falem comigo, em pouco tempo. Isso, em pouco tempo. Lá foi no mesmo instante, aqui ó, em pouco tempo o céu ficou escuro, com nuvens, um vento forte, trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Fala comigo, a toda velocidade para Jezreel. Mas olha isso aqui, olha aqui a diferença do justo. Então o Senhor concedeu, fala comigo, o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Ou seja, foram 27 quilômetros que ele fez numa força extraordinária. Quando Acabe, na sua carruagem, a toda velocidade, já estava lá na frente, ele passou na frente, chegou primeiro, porque o Senhor concedeu uma força extraordinária para Elias. Aqui está muito claro. Não chovia, ou seja, não tinha bênção. Por que não tinha bênção? Porque estava tudo bagunçado espiritualmente. Tentaram resolver, na bagunça não foi. Com uma fé derrotada não resolveram. Mas quando o homem de Deus restaurou o altar, pediu aquilo que era um sacrifício para eles, invocou o nome do Senhor, o fogo desceu e todo mundo viu a glória de Deus. Foi imediatamente orar para chover. Insistiu, parecia que nada ia acontecer. Apareceu uma nuvenzinha. Ele acreditou. Aquela nuvem tomou instantes. Tomou toda a nação e derramou uma chuva que não derramava há tanto tempo. Deus deu a ele uma força extraordinária, que ele passou na frente de um homem que estava já a todo vapor, estava aqui a toda velocidade. Alguém que já estava, que era o rei, que estava a toda velocidade, na frente dele. Com a força de Deus, com essa força extraordinária, ele passou na frente do rei, passou na frente do Acabe e chegou primeiro. E Deus está com certeza garantindo aqui
Restaura a sua vida espiritual, restaura o seu altar. Dá a Deus o que Ele está te pedindo, porque talvez você tenha pedido muita coisa para Deus, mas não tem dado a Ele o que Ele está te pedindo. Ainda que seja aquilo que está realmente a parte, aquilo que é muito difícil para você. E você vai ver Deus te responder. A chuva de bênção, chuva é bênção na palavra de Deus. A chuva que não tem caído na sua vida, não só fogo vai consumir, não só a chuva que você tanto precisa, vai ser derramada na sua vida. Persevera por essa bênção. Não desista, porque foi na 7ª vez que ela apareceu. Não despreze os pequenos começos, não despreze a nuvenzinha, porque ela cresce e toma todo o país. E tenha certeza que alguém pode estar muito à frente, a toda velocidade. Porque às vezes a gente olha e vê, gente, essa pessoa está na minha frente, está a toda velocidade, ela está indo com tudo, meu Deus, como é que pode ser? Não é possível eu conseguir nem sequer alcançar. E o Senhor diz, não, com a minha força você passa. Com a minha força, com a força, vamos juntos, então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. E ele passou na frente de Acabe e chegou primeiro. Então o Senhor está te garantindo que se você seguir toda essa reunião, tudo que você recebeu aqui, está muito claro. O que vai acontecer no final é isso aqui. Vitória em todas as situações. Você vai passar na frente de gente que já está aí há muito tempo, a toda velocidade, porque Deus vai te conceder uma força extraordinária para você viver o que você nunca viveu na sua vida. Em nome de Jesus. Coloquem-se de pé, por gentileza. Obrigada, Jesus. A Ele sempre toda a honra e toda a glória. Liga o seu pensamento no céu com a mão no seu coração. E se posiciona com toda a força, em nome de Jesus. É hora de restaurar o altar, mudar a fé. Essa fé manca, aleijada, não vai te tirar do lugar. Não vai mudar a sua vida. Mas uma fé renovada, uma fé viva, vai levar o fogo descer e queimar aquilo que não pode mais permanecer aí. Deus vai receber o sacrifício. Dê a Deus o que Ele está pedindo. Comece a chamar a existência o que não existe. Persevere por aquilo que você quer. Não despreze a nuvenzinha. Porque no final foi exatamente isso. O Senhor concedeu uma força extraordinária. Uma força extraordinária. Que Ele chegou primeiro do que o Acabe, que já estava a toda velocidade. Muitas vezes a gente está lá atrás. Mas quando a gente age a fé, as coisas vão mudando, e as coisas vão mudando, e as coisas vão mudando. E Deus te concede uma força extraordinária. E te coloca na frente. E você vê coisas acontecerem que você nunca imaginou. Fala com o Espírito Santo. Vamos restaurar o altar. Vamos mudar a fé. Vamos nos levantar. E tomar decisões, uma posição firme. Em nome de Jesus. É tempo de voltar, reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, por escolhas que se fez, o Deus que te chamou te restaurar outra vez.
nos restaura outra vez. É tempo de voltar, reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, escolhas que se fez, o Deus que te chamou te restaura outra vez. Se abra para o Senhor e diga: Senhor, eu estou me levantando. Eu estou me levantando no Espírito, eu estou me levantando na fé. E eu quero uma restauração na minha vida espiritual. Eu vou derrubar esses altares. Eu estou restaurando o altar da minha fé. Eu sei que eu preciso restaurar o altar. A ponte que rompeu. Eu vou colocar a minha vida no altar. E eu sei que o Senhor vai me responder. Toma decisões aqui hoje. Que você vai ser do sim, sim, não, não. Que você vai viver uma vida justa e íntegra. Sim, sim, não, não. Que você vai lidar nos seus negócios e trabalho com total integridade. Que você vai colocar cada área da sua vida como deve ser. Que você vai deixar aquilo que tem roubado a sua atenção e a sua comunhão com Deus. Você vai derrubar barreiras que estavam aí no seu caminho. Você vai perdoar. Que você vai deixar coisas que têm atrasado a sua vida. Toma decisões aí. Que você não vai mais fugir de situações, mas vai enfrentá-las. Que você vai confessar aquilo que ainda tem poder sobre você. Procure alguém que é de Deus e confessa coisas que ainda prendem você. Segredos que escravizam você. Se quando você se batizou, você tem consciência que foi apenas um banho, você não fez aquilo de verdade, com vida, com sinceridade. Agora você entende o que está fazendo, porque o batismo é um ato de arrependimento. E se nada foi mudado, o arrependimento significa mudança. Então zera a sua vida e recomeça. Zera e recomeça. Você precisa se batizar, se batiza. Você precisa confessar, confessa. Você precisa pedir perdão, peça. Eu não sei. Você precisa fazer cortes na sua vida, radicais, faça. Para que Deus possa se manifestar na sua vida. E você vai ver definições de uma força. Deus vai te conceder uma força extraordinária. E você vai passar na frente. Você vai ver um fluir na sua vida. Chuvas de bênção serão derramadas na sua vida. O tempo de seca vai terminar. O tempo da vergonha, aquilo que não anda na sua vida, vai passar a andar. Escuta a voz do Espírito Santo. Se humilhe diante dele. Quebranta o seu coração. Cuidado, o orgulho. O orgulho afunda com as pessoas. A dureza de coração. O que precisa ser restaurado aí? Na sua vida espiritual. Levanta e pede ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda.
Eu preciso restaurar o altar da minha vida. Eu preciso de restauração espiritual. Eu preciso de força para colocar as coisas no lugar, para agir nas áreas que são necessárias. Se é nessa hora, na sua área profissional, que você não tem agido como justo, como íntegro, ou financeira, ou familiar. Eu não sei, a gente sabe como tem vivido, o que temos visto, falado, mexido. O que nós não podemos é ignorar a palavra. Se Deus fala, Ele nos dá graça para fazer, Ele nos ajuda a fazer. Nós temos poder para fazer, nós temos graça. Tudo que você tem que fazer é crer. Você pode mudar o que for preciso, agir onde for preciso, mudar o que for necessário. Nós temos poder, nós temos graça. Tudo que você tem que fazer é crer, porque o justo viverá da fé. É crer e se levantar e tomar as decisões que vão mudar a sua vida, que vão dar condições para Deus te conceder uma força extraordinária, e você começar a viver coisas que você não estava vivendo, e chuvas de bênção serem derramadas, e você passar na frente de gente que já está aí há muito tempo, e viver dessas definições, milagres e restituições, experimentar de forma gloriosa o poder, a glória de Deus. Oh, Espírito Santo, eu não tenho como passar disso, mas o Senhor tem. Vai tocando, vai movendo, vai tocando aí na alma. Meu Deus, toca no profundo dessa pessoa. Que essa palavra cale fundo, né, no coração dela, que ela esteja absorvendo, e que todas as amarras sejam quebradas, que as cadeias sejam quebradas, que tudo que cega e prende a vida dessa pessoa caia por terra. Tudo que ainda tem poder sobre ela, eu repreendo em nome de Jesus. A cegueira, a dureza, o orgulho, a incredulidade, eu repreendo em nome de Jesus. Todas essas correntes que caiam, todos esses medos, todas essas algemas caiam, todo o poder do inimigo, todo o mal que ainda tem poder sobre ela, eu desautorizo agora, eu ordeno, sai em nome de Jesus. A mágoa, o ódio, esse rancor, essa revolta, a mentira, o engano, meu Deus, eu ordeno agora, saiam em nome de Jesus. Esse espírito do adultério, da fornicação, da prostituição, esse espírito da imoralidade, esse vício da pornografia, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito da imoralidade, da mentira, do engano, das distrações, saiam em nome de Jesus agora. Todo domínio demoníaco que está sobre esta vida, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Barreiras sejam quebradas, força demoníaca saia, todas as travas, tudo que amarra, cega, domina mente e coração, saia em nome de Jesus agora. Enche cada um do teu espírito, Senhor. Enche o teu povo, renova, Senhor, enche o teu povo, enche agora, meu Deus, vai tomando essa vida, vai renovando no espírito, curando, libertando, restaurando. Vem, Espírito Santo, ajuda a restaurar o altar, a se colocar no altar, levanta um povo renovado, um povo crente de verdade, temente, quebrantado, um povo que te teme, um povo que não cede mais à carne e ao pecado. Ó Deus, transforma agora, é para a glória do teu nome. Espírito Santo, limpa mentes e corações, faça uma grande obra aqui, levanta um povo restaurado, um povo curado, um povo cheio do teu Espírito Santo. Que o temor do Senhor tome cada vida, que essa pessoa receba paz,
Receba alegria, força, poder para se levantar e passar a viver uma vida íntegra, justa, temente ao Senhor. E dessa maneira experimentar a tua glória como nunca. E viver definições que ela nunca viveu. Faça uma grande obra, Senhor. Que o temor do Senhor venha sobre cada coração. E a tua palavra diz que o Senhor está à porta e está batendo. E a tua palavra diz: não endureça o coração. E a tua palavra diz: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça. Não ignore o meu chamado. Não ignore o que eu estou falando. Não finja que não é com você. Não finja. Em nome de Jesus. Quebrando o seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Quando Ele nos manda uma palavra, nós temos unção naquele momento. E Ele nos manda porque Ele nos ama. Porque Ele se importa, Ele conhece o nosso interior como ninguém. Ele sabe o que está acontecendo dentro da gente. E naquele momento a gente tem unção e tem graça para mudar, para se humilhar, para tomar decisões e para viver a diferença. A palavra não vem por acaso, não é uma coincidência. A palavra de Deus, ela é enviada com um propósito vivo de transformar a nossa vida. E nós devemos ter humildade para acatar e tomar as decisões naquele momento. E nós vemos a diferença dia após dia, isso é certo. Você se rende aos pés do Senhor e se humilha. E você vê a diferença dia após dia. Seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Totalmente tomado, quebrantado. E que o poder de Deus te tome de tal maneira que você saia daqui para viver uma realidade completamente diferente. Restaura o altar. Dê a Deus o que Ele está te pedindo. Chame a existência o que não existe. Persevere. Não ignore, não despreze a pequena nuvem. E você vai ver, não vai demorar. Ele vai derramar sobre você uma força extraordinária que vai te levar muito além. E ninguém vai poder impedir. Deus vai te responder. O que hoje você não tem tido resposta, você vai passar a ter resposta. E Deus está falando isso com você, você vai ter resposta. Restaura o altar e você vai ser respondido. Eu agradeço, Senhor, por tudo. Abençoa, continue falando. Abençoa a nossa quinta 24 horas que entramos. E vamos orar para que o Senhor venha curar áreas doentes. E vamos passar essas 24 horas orando por isso. E eu quero que o Senhor te pedir que cada área da vida dessa pessoa que estiver enferma, principalmente a espiritual, que seja completamente sarada para a glória do Teu nome. E o Senhor possa se manifestar na vida de cada um, para a glória do Teu nome. Muito obrigada. Continue falando, tocando, movendo. Ó meu Deus, que possamos ter muitos testemunhos e frutos das decisões tomadas nesta reunião. Continue. É o que eu imploro, Espírito Santo, para que o Senhor faça uma obra completa. Porque eu sei que o Senhor fala porque ama. Nós amamos. Eu amo o Teu povo. E tenho o prazer, a honra de estar aqui, entregando uma mensagem de fé que tem o poder de mudar. Porque eu sei que quando a gente se posiciona no mundo espiritual, quando a gente se posiciona espiritualmente, o mundo espiritual se posiciona em nosso favor. Muito obrigada por tudo. Eu te amo e agradeço. Amém. Amém, amém.